Bom, Pedro, eu recebi um paciente esses dias com uma pergunta muito interessante. Doutor, eu tenho 30 graus de ângulo de cobre. Isso é bom? Isso é ruim? O que eu poderia dizer para ele aí, Pedro? Rapaz, o ângulo de cobre ele é um número, é um ângulo místico no tratamento da escoliose. O pessoal se importa muito com ele. É um número importante, é um número histórico. O próprio Cobb, o cientista, né, que deu nome a esse cálculo, ele fala da importância disso daí. Mas é importante a gente destacar, Léo, que não é o único fator que deve ser levado em consideração. Beleza. Existem diversos outros aspectos que a gente pode abordar depois, mas agora vamos ver como é que se faz o cálculo dele. Bom, e o interessante, sabe o que é? É a gente entender o que representa esse ângulo de cobre para um tratamento de escoliose, né? Quando a gente tem um número que representa a curvatura, a gente tem como ter um referencial para partir dele e direcionar o tratamento. Então, é como se a gente estivesse dizendo para o paciente que a escoliose dele representa aquele número, ângulo de cobre. Então, se ele tem 20 graus, a escoliose dele representa 20 graus de desalinhamento ou de curvatura. Então, é como se a gente utilizasse esse parâmetro também para controlar, né, para não evoluir, ou seja, se eu aumento a curvatura, eu estou aumentando o ângulo de cobre. Se eu consigo tratar e diminuir a curvatura, eu estou diminuindo o ângulo de cobre. Exatamente, é uma avaliação no plano lateral, uma avaliação que a gente faz dessa curvatura, que não traz a percepção de rotação, mas dentro dessa perspectiva, desse ângulo de avaliação, ele é extremamente eficaz e importante. E como é que calcula? É complicadíssimo, a gente vai ter que relembrar aí as aulas de matemática, de geometria, mas vamos lá, acho que dá certo. A gente vai observar a coluna e identificar a vértebra mais inclinada, tanto na curva de cima quanto na curva de baixo. E ao identificar essa vértebra mais inclinada na parte de cima, a gente vai pegar o chamado platô vertebral. O que é isso? É o teto ou o piso da vértebra. Na vértebra superior, nós vamos pegar o teto, a parte de cima, platô vertebral superior, e projetar uma reta nesse platô. Direcionando para a concavidade da curvatura. Perfeito. E na vértebra inferior, nós vamos pegar o platô vertebral inferior, ou seja, o piso da vértebra, e também fazer uma nova reta em direção à concavidade. Quando essas linhas se encontrarem, elas vão formar um ângulo. E esse ângulo é o ângulo de Cobb. Aí você pergunta, mas Pedro, isso aqui está diferente desse rabiscado. Eu ia fazer essa pergunta agora. É o que todo mundo fala, cara. Mas todo mundo aqui ia fazer essa pergunta também? Sim. O que acontece é que a gente não deve fazer riscos tão grandes na imagem toda. Ou, muitas vezes, essa imagem ela vem só até aqui. Não vem essas duas partes conjugadas. E utilizamos o teorema de Tales de Mileto, que a gente aprendeu lá na escola, o grande Tales, que é simplesmente fazer uma nova reta, realizando um ângulo de 90 graus, e o encontro dessas duas novas retas, eles formarão um ângulo semelhante a esse. Então, nada mais é que é o ângulo de Cobb.